Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais um dia de conteúdo nesse vídeo trazendo algumas reflexões sobre a expansão da consciência, sobre cura, sobre momentos e movimentos que estamos passando e como alguns processos acontecem, as percepções que eles podem trazer e ainda focando na expansão da consciência. Hoje vou trazer uma reflexão sobre isolamento e solitude. Diante desse momento de expansão, da gente estar trabalhando com essa nova consciência, com essa nova energia, vem muito para mim, chega muito para mim, pelas pesquisas, pelos estudos, por todos os conteúdos que eu absorvo e com certeza vocês também, sobre estarmos atuando no coletivo e a gente estar se envolvendo cada vez mais com essa consciência do coletivo. E vem muito para mim algumas questões no sentido de uma crítica ao isolamento, quer dizer, reforça-se que estar sozinho é um isolamento. Isolamento é uma palavra pesada, né? Porque ela remete a algo negativo. E a solitude, que é um desejo, uma vontade de estar só. E dentro dos meus movimentos, desde que eu comecei nesse processo de expandir a consciência, pela minha personalidade, eu sou uma pessoa expansiva, desinibida, porém introspectiva. O que isso significa? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com esse perfil. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de socializar, mas eu necessito de momentos de solitude, de momentos onde eu possa conversar comigo mesmo. Então sempre foi muito, chamou muita atenção de algumas pessoas por esse meu gostar de estar sozinha, que algumas até perguntavam se era um tipo de depressão, alguma coisa, mas isso acontece desde pequena. Eu nunca tive problemas com a solitude. E através dela eu consigo e me permito escutar, me permito me trabalhar. E mesmo quando criança, e principalmente na adolescência, que foram períodos críticos para mim, porque eu sempre fui muito rebelde, era uma necessidade tão intensa interna que eu sentia que estar comigo mesma, na minha solitude, no meu silêncio, era de fato a minha liberdade. E ali eu comecei a perceber que eram nesses momentos que eu comecei a me conectar com o meu espírito, com o meu eu maior. E dentro do movimento da expansão da consciência, da gente olhar para o coletivo, muitos movimentos trazendo que a cura é no coletivo, eu entendo da seguinte forma, que é uma consciência voltada ao coletivo, ou seja, o que eu estou fazendo para minha comunidade também faz bem para a comunidade ou só para mim? Aquilo que eu movimento da minha energia, como conduta, como emoção, sentimento, aonde que eu me expresso, aonde que eu coloco a minha voz, é um movimento que faz bem só para mim ou é um movimento que faz para o coletivo? E diante de todos esses pontos que são muito relevantes, porque eu entendo que dentro da expansão da consciência, o movimento para o coletivo é que para a gente poder atuar no coletivo, a gente tem que estar com esses pontos alinhados de conduta, de valores, emocionalmente e mentalmente equilibrados e equilibradas, para que a gente possa, de fato, contribuir com essa coletividade. Mas quando a gente fala que é para as pessoas saírem do isolamento, que a cura só acontece no coletivo, eu acho isso tão pesado.
Mulheres 40 a mais, né? Eu tenho 47, mulheres que já são mães, mulheres que já têm aí uma caminhada, casamentos, às vezes divórcios, muitos desafios, mudanças de carreira, ou não, mulheres que de repente estavam numa vida, por exemplo, de casada e fizeram movimentos agora de estarem sozinhas, enfim, começaram a colocar os pingos nos is dentro desse movimento da expansão da consciência. Muitas mulheres estão expandindo e movimentos radicais, algumas estão radicais no sentido que é para sair da zona do conforto, olhar mais para si, se posicionar, né, valorar aquilo que elas têm dentro dela, não só do servir, do estar, do ser mãe, do ser mulher, de ser a trabalhadora, de ser a independente, mas sim de se comunicar consigo mesmo, de entender quem se é, de lembrar quem se é. Existe uma grande necessidade dessa solitude. Afinal de contas, mulheres que já tiveram muitas experiências em suas vidas, e principalmente com filhos e famílias, o quanto foi podado esse tempo em nós. E é nesse momento que a gente busca a solitude, e não é um isolamento, é uma vontade intensa, uma vontade que vem da alma de se conectar consigo mesmo, para poder se comunicar, para poder estabelecer uma visão daquilo que ainda se quer para o seu futuro, para o seu momento presente, cultivar aquilo que nos faz bem. Então, eu trago esse ponto porque mesmo nesse movimento de expansão da nova energia, da nova era, existe uma pressão para o coletivo. E que qualquer movimento, muitas vezes, que você queira, como eu cheguei numa fase da minha vida que eu precisei, eu pedi, por isso que eu fiz os movimentos. Quem viu o vídeo do começo dessa semana, da segunda-feira, sobre isso, eu estou sozinha. E foi esse movimento de estar só que está me trazendo um encontro, uma abundância interna que eu estava, no fundo, buscando. Eu já fiz várias iniciações com o coletivo, em grupos, várias manifestações de cura, e foram sensacionais, mas de fato a minha cura interna e eu lembrar quem eu sou aconteceu e acontece na minha solitude. Eu entendo que a solitude, muitas vezes, você se retirar um pouco de expandir a sua energia para o coletivo, o que você pensa, a maneira como você sente, também é um resguardo. E isso é essencial para quando a gente precisa fazer processos de cura relacionados aos nossos valores, aos nossos traumas. Eu tive algumas experiências no coletivo que sim, foram de curas, que foi muito bom compartilhar, mas dependendo do que se compartilha, nem sempre aquele grupo ele tem aquele suporte para poder te oferecer. E nesse momento é um momento muito sensível. Eu já vi, já presenciei situações assim, e já passei por uma situação assim, onde eu expus uma das minhas maiores vulnerabilidades, por exemplo, a do aborto. E eu tive, assim, um movimento de compaixão, de apoio, mas ali eu percebi também que mais para frente dali, nada poderia me ajudar. Ninguém poderia trazer algo que movimentasse uma cura interna maior, que realmente pudesse ressignificar esse meu trauma, a não ser entrar num processo de cura individual, por exemplo. Por quê? Porque nem todo grupo, nem toda cura coletiva está preparada para
receber informações emocionais intensas, traumas intensos. E por isso que a gente fala muitas vezes que a solitude, o isolamento em determinados momentos da vida são iniciações. Se a gente for analisar grandes obras ancestrais, por exemplo, os 10 Mandamentos com Moisés, quanto tempo ele ficou no topo da montanha sozinho recebendo, tendo essa iniciação. O próprio Jesus, para ancorar toda aquela energia, quantos momentos ele teve durante a vida dele, até ele começar a passar a palavra dele para o coletivo, e mesmo assim ele pedia o espaço, a solitude dele. O Evangelho de Maria Madalena, que foi por ela escrito quando ela estava e teve que se isolar na sua montanha, na sua caverna, para que pudesse vir tudo aquilo com que ela sentiu, ressignificar toda a caminhada, tudo aquilo que ela viveu ao lado de Jesus e como ela sentiu após a morte dele. Então, entendo que muitas mulheres e muitos homens também estão necessitando desse momento de isolamento que é tão sagrado, que de fato é uma iniciação. E o quanto a gente deve também sair um pouco dessa pressão da expansão da consciência do tudo para o coletivo, e muitas vezes você não está organizada internamente para oferecer aquilo de uma forma deliberada. E o quanto também dentro dessa coletividade, e eu não estou fazendo uma crítica, é somente um cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, sobre a gente estar ali fazendo reverberar processos intensos de cura, principalmente de traumas, em que aquilo sem o suporte correto, a gente pode, inclusive, cair um pouco mais. Dentro da expansão da consciência, esses aspectos de estar só, estar consigo mesmo, estar conversando com o seu eu maior, estar sentindo aquilo que a gente precisa ver em nós, tanto a luz quanto a sombra, os aspectos mais sombrios, necessitam de períodos de isolamento muitas vezes, da solitude, e essa capacidade de estar só, de estar na solitude, de se isolar, é também um trabalho do ego que a gente faz muito intenso. Porque quando você permite calar esse ego, o ego inferior, que quer o tempo todo validação, que quer ser reconhecido, e todos nós temos esses aspectos o tempo todo, que é uma forma também da gente validar aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente passou. E tá tudo certo. Mas o quanto essa validação ela pode ser superficial. Então, nesse passo que a gente faz, uma caminhada sola, é o eremita. É quando a gente pega o nosso cajado para trilhar e entender a nossa caminhada que já foi, aquilo que é e aquilo que pode ser. Tanto os caminhos sagrados, como o caminho de Santiago de Compostela, onde as pessoas se propõem, né, as pessoas que querem realmente trazer essa iniciação, de fazer essa caminhada dentro dessa solitude, que é para silenciar o barulho externo, para a gente poder escutar aquele barulho interno que pede passagem, que pede para que a gente olhe para dentro. E dentro dos atendimentos individuais, é muito bom
saber que dentro dessa troca entre duas pessoas, dentro, né, de uma terapeuta com uma consulente ou um consulente, o quanto é mais profundo e o quanto você permite falar, né? Porque você está ali no teu campo eletromagnético. Quando são duas pessoas, dependendo da relação, né, terapeuta e cliente, a gente consegue fazer esse resgate de trazer, inclusive, traumas inconscientes que estavam reverberando a vida da pessoa sem ao menos ela dar conta. Por quê? Porque muitas vezes no coletivo a gente se espelha muito no outro, a gente se inspira muito no outro, a gente traz muito do outro para nós e esquece desse eu interno lá profundo que precisa muitas vezes de um lugar de manifestação. E esse espaço precisa ser um espaço seguro, porque quando você abre uma vulnerabilidade tua e você não tem o suporte de alguém especializado, alguém que entenda, que tenha um estudo sobre isso e técnicas, como que você acolhe essa pessoa? A minha situação foi em relação ao aborto. Quem não conhece a minha história, no meu Instagram eu tenho uma live sobre isso, e o primeiro post fixado também, primeiro ou segundo, fala um pouco como foi a minha trajetória turbulenta, e nesse momento, quando eu expressei em grupo essa minha dor, que foi impactante, porque ela veio já encaminhada com um processo de quase morte, eu de fato fiquei um pouco a ver navios. E nesse momento que eu entendi que eu precisava de um processo de desenvolvimento, de refinamento pessoal, onde eu pudesse resgatar esse trauma com um trabalho mais profundo. Então, eu acho que todos nós, principalmente mulheres 40 a mais, que estão nessa caminhada de expansão da consciência, estão entendendo o que eu estou falando, e é muito importante a gente atuar sim no coletivo, tá trazendo movimentos para uma comunidade, ajudando, dando as mãos, mas existe um momento fatídico antes de tudo isso, que é fazer a nossa própria iniciação. E a iniciação são processos sagrados. E processos sagrados se faz na solitude e muitas vezes, por escolha, no isolamento. É aqui que a gente de fato encontra a nossa luz, é capaz de olhar para nossas sombras e entender o caminho que a gente precisa ir para que tudo isso seja ressignificado, para que nossos traumas, nossas emoções densas sejam colocadas no lugar, que a gente comece de fato a trazer toda a nossa luz, todas as nossas ideias, todas as nossas ações dessa consciência expandida, sem pular nenhum processo interno, porque todo processo interno é o começo para uma atuação no coletivo de maneira equilibrada, benevolente, íntegra e de fato amorosa, com muita compaixão. Eu vou finalizar esse vídeo deixando esse recado de que sim, participem do coletivo, mas não esqueçam de que é na companhia de vocês mesmos que vocês vão lembrar quem de fato vocês são. Deem um like no vídeo, apoiem o canal para que eu possa cada dia mais me inspirar para fazer esses conteúdos relacionados às minhas iniciações, ao meu processo de expansão da consciência. E compartilhem esse vídeo se acharem que alguém
precisa receber essa transmissão. Hoje eu fico por aqui. Um beijo a todos e até mais.